um design arrojado com taxa zero e primeira revisão grátis. Novo Audi Q3 2017, o SUV premium mais vendido da categoria, também com taxa zero e primeira revisão grátis. E mais bônus no seu seminovo, Audi Safe Plan. Aproveite esta oportunidade. Pedestre, use sua faixa. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340, Vila Matias, Santos. Telefone 3877-2834. 8 horas e 3 minutos, esta é a Rádio Santos FM 92.5, canal da cidade, também pela internet, santosfm.com.br, a partir de agora com o Entre Linhas. Um bom dia para você. Você já sabe, pode participar do Entre Linhas mandando sua mensagem pelo WhatsApp 996487474, 996487474 e também pelo facebook.com/Entrelinhas no Rádio, o canal de comunicação do programa, pelo qual você tem informações sobre as novidades, os convidados que participam, um resumo de cada edição e, sempre que possível, a íntegra da gravação de programas anteriores para você acompanhar novamente, ouvir aquilo que perdeu ou conferir pela primeira vez na íntegra aquilo que foi discutido. Nesta edição de terça-feira, aliás, a participação do doutor em Ciência da Informação, jornalista e consultor Carlos Nepomuceno, que fala sobre um tema bastante interessante, do qual falaremos durante esta edição, a uberização das empresas. Carlos, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, prazer estar aqui. Agradeço, sou eu quem agradece pela participação, e também a advogada e professora Rosilma Roldan, que intermediou esta entrevista, está aqui no estúdio. Muito obrigado pela lembrança ao programa Entre Linhas aqui na Santos FM para debatermos este importante tema relacionado à modernização da relação entre clientes e aqueles que prestam serviços. 8h05 agora. Antes da entrevista, algumas informações, uma delas a respeito de transporte coletivo. Neste domingo começa a integração do sistema de veículo leve sobre trilhos com as linhas intermunicipais de ônibus. Isso faz com que o passageiro que estiver no VLT e quiser tomar um ônibus ou em ônibus e queira pegar o veículo leve sobre trilhos entre Santos e São Vicente, possa pagar a tarifa do VLT, mais a diferença do valor correspondente à tarifa do ônibus. Se numa linha de ônibus o preço é de R$ 4,15, pagam-se R$ 3,80 pelo VLT, mais 35 centavos de diferença do ônibus, desde que o embarque de um para o outro seja feito em até 1 hora. Essa cobrança com a integração começa já no domingo, mas para isso é necessária a retirada de um cartão específico no consórcio BR Mobilidade. Informações sobre esse cartão estão no site brmobilidadebs de Baixada Santista.com.br, brmobilidadebs.com.br, para, a partir deste domingo, se iniciar a integração entre VLT e ônibus intermunicipais, 37 linhas nesta primeira fase. Você que circula da Orla para o centro por meio da Avenida Ana Costa pode passar hoje sem restrições pelo corredor de ônibus também. O corredor, que tem funcionamento entre 6 e 9 da manhã, está com operação suspensa devido às obras exatamente do VLT no cruzamento da Ana Costa com a Avenida Francisco Glicério. Um tremendo salseiro por ali. Se você puder evitar essa região, evite. Do contrário, passe por ali, pela Ana Costa, utilizando-se também do corredor de ônibus, que é uma faixa a mais de rolamento nesse período em que o horário é de pico. 8h06, e a Prefeitura de Santos já homologou alguns dos editais do concurso público, 3 de 5 editais, e nos atos oficiais publicados no Diário Oficial de Santos de hoje está a classificação prévia dos concursos que faltavam para cargos em 26 modalidades, como borracheiro, motorista, coveiro, eletricista, agente de risco geológico e instrutor de artes culturais. As notas, pela ordem, já estão no Diário Oficial de hoje, nas bancas. É gratuito, direito seu, é você, contribuinte, quem paga. E se você que concorreu tem recursos, não concorda com a nota que obteve e tem argumentos, pode interpor esses recursos entre amanhã e sexta-feira, conforme o edital de participação no concurso. Depois disso, saem a classificação final e a homologação do concurso, a partir da qual há a admissão dos que forem aprovados.
8h07, Sandro Tadeu, jornalista, repórter do Caderno de Cidades de A Tribuna, já presente aqui no estúdio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes, Carlos, professora Rosilma. Um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é sempre nosso, Sandro. Obrigado mais uma vez pela participação. Ainda antes de entrar na entrevista com o Carlos Nepomuceno, uma informação bastante relevante. Quem tem imóvel em terrenos de marinha, tanto na orla quanto nas regiões periféricas da Baixada Santista, e recebeu aquele carnê com reajustes de até 500%, pode fazer o susto passar. Uma medida provisória editada pelo presidente interino Michel Temer faz com que esteja limitado a 10,54% o índice de reajuste das taxas de marinha, foro, ocupação, laudêmio, para este ano especificamente. Se considerou que aqueles reajustes com percentuais extremamente elevados haviam sido indevidos de alguma forma e, portanto, o cidadão paga só os 10,54%. Quem já pagou a primeira das parcelas do tributo, a que corresponde à taxa de marinha, terá direito à restituição nas parcelas seguintes. É curioso, Sandro, que ontem, coincidentemente, esteve aqui a Cassandra Maroni Nunes, que foi secretária do Patrimônio da União, e ela até comentava muito por alto, sem querer fazer críticas ao sucessor dela no posto, que havia uma pretensão do governo de elevar bastante esses tributos com base na planta genérica de valores, que é um instrumento que define o valor venal dos imóveis. E ela tinha uma resistência a isso porque entendia que, como a defasagem era muito grande, isso não podia ser aplicado de uma vez. Acabou-se optando por isso, houve essa divergência dela com os futuros representantes da SPU, e no fim das contas se acabou revogando aquele reajuste tão alto. Mas, com uma observação importante, esse percentual de defasagem vai ser aplicado aos poucos em um período de 10 anos, conforme estabelece essa medida provisória. Realmente tem que ser de uma forma gradual, né, Rafael? Porque, assim, essa já não é a primeira vez que é tomada uma decisão nesse governo interino e depois acabam voltando atrás por conta do impacto negativo, né? E a gente viu o quanto que isso ia prejudicar muitas famílias aqui de toda a Baixada Santista, né? O pessoal, desde que mora na orla, mas também que mora na Zona Noroeste, né? Isso era uma medida que causava bastante impacto financeiro, né? Com certeza muitas pessoas não teriam os recursos necessários para pagar de uma vez só, né? Então foi uma medida acertada, eu imagino, né, do governo federal de recuar, né? E fez valer a pressão aqui um pouco aqui da força política aqui regional. O deputado João Paulo Tavares Papa fez essa mobilização, a Câmara de Santos também se envolveu nessa questão, o vereador Boquinha, Geonísio Pereira Biar, fez uma audiência pública que lotou as dependências da Câmara, né? Então fez valer a pena essa luta. 8h10, informação relevante para você que depende do sistema de balsas entre as cidades para travessias marítimas. O serviço Guarujá-Bertioga, segundo a Dersa, está paralisado temporariamente devido a problemas técnicos. Essa informação que consta no Twitter da Dersa. Quem tem de passar de Guarujá para Bertioga deve tomar a estrada. Um caminho bem mais longo, difícil, porque esta travessia de balsas está parada por causa de problemas técnicos. É a explicação bem sucinta que fornece a Dersa neste momento. Entre Santos e Guarujá, são 6 embarcações operando com um tempo médio de embarque de 20 minutos em cada lado. Esse tipo de serviço é sempre alvo de reclamações e não é único. A relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, que segue um modelo bastante tradicional e em que é até difícil direcionar reclamações para a solução de problemas, é algo que tem sido bastante discutido ultimamente, e o Carlos Nepomuceno tem o desenvolvimento de uma teoria muito interessante a respeito disso. Menciona que está para acontecer, e já ocorre em alguns serviços, a uberização desse atendimento. Claro, em referência ao Uber, esse aplicativo de táxis que é polêmico e até proibido em Santos, mas é algo que não se respeita, também falamos disso. Mas, Carlos, o que significa efetivamente essa uberização na gestão de negócios? Bom, uberização, quer dizer, quando a gente olha para o Uber, e o Uber é só um emblema porque as pessoas conhecem o conceito do Uber, né? Mas é um tipo de prática administrativa que vai se disseminando ao longo dos últimos anos. E basicamente é uma mudança, quer dizer, baseada numa nova tecnologia que permite
que você tenha uma qualificação constante do usuário, do consumidor, em relação ao produto e o serviço que ele está usando. Então, um exemplo que eu estava dando ontem numa entrevista, por exemplo, nesse caso bastante traumático aqui em São Paulo em relação ao ônibus que capotou, né, já havia uma certa reclamação dos passageiros, dizendo que aquele motorista especificamente já estava dirigindo de uma maneira não adequada. E as pessoas estavam formulando um abaixo-assinado, etc, etc. Então, se a gente tivesse dentro desse conceito do Uber, ou da cultura Uber, você teria um aplicativo, né, as pessoas poderiam dar estrelas para o motorista toda vez que andasse com o motorista, e dentro do conceito desse modelo, o motorista não teria um contrato, um vínculo empregatício com aquela organização, e ele seria uma espécie de microfornecedor. E ele só poderia dirigir se ele tivesse um determinado tipo de nota dos consumidores. Então, esse novo modelo administrativo, ele coloca um poder na mão do consumidor que a gente não tem. A gente não tem mais a possibilidade do consumidor ter tanto poder como a gente vai passar a ter a partir de agora. Então, a ideia é você empoderar o consumidor com essas novas tecnologias para permitir que a fiscalização, o acompanhamento não seja feito mais por um gerente ou por um administrador que está distante, que tem milhares de atribuições e ele não consegue acompanhar cada ônibus, cada motorista, cada pessoa. Então você teria aí uma avaliação constante do consumidor, e esse consumidor, a partir das avaliações que ele vai fazer, a partir de critérios que são definidos dentro de um algoritmo na plataforma, você definiria que determinados motoristas poderiam passar por uma reciclagem, determinados motoristas deveriam não mais dirigir por uma questão de risco para os passageiros, e a partir daí você ganha qualidade com custo menor. Por exemplo, no caso de um modelo tipo Uber, você pode ter 5 milhões de motoristas, você não teria nenhum gerente, porque o gerente está dentro do carro que está sendo dirigido. E até, com base no seu pensamento, o senhor acredita que as empresas elas realmente estão preparadas para essa nova forma de gestão, ou ainda a gente está anos-luz dessa realidade? Bom, elas não estão preparadas, porque o que acontece? A revolução que a gente está passando hoje é uma revolução tecnocultural, né? Ela é tecnocultural porque é muito raro a gente ter mudanças massificadas de mídia ao longo da história. Não é uma coisa que acontece sempre. A gente acha tudo normal, a chegada de novos celulares, a chegada da internet, mas a gente já começa a ver na sociedade brasileira hoje, essas mudanças todas na política, elas são todas ligadas à chegada de um novo canal de mídia. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, as pessoas não tinham capacidade de se articular para ir para a rua, independente de partido, independente de sindicato. As pessoas hoje se organizam, marcam a data e todo mundo vai para a rua. Então você começa a ter uma série de mudanças sociais, políticas sociais e econômicas em função da chegada desses novos canais. Então, as empresas não estão preparadas porque a gente é contemporâneo de uma revolução de mídia, o que eu chamo de revolução cognitiva. Então, essa mudança, as empresas não estão preparadas. Agora, o problema é o seguinte, o problema é que elas não estão preparadas, mas do lado de fora tem uma garotada que está preparada. Esse que é o problema, né? Eu antigamente achava que o que a gente está vivendo hoje, essa revolução digital, era uma coisa parecida com uma tsunami, né? Então, no primeiro livro que eu escrevi em 2006, a imagem que eu colocava era uma tsunami. Eu estava errado. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece numa revolução cognitiva? Não é uma tsunami. São cupins no armário. Ela vai comendo o armário. Quando você abre o armário, não tem mais armário. Então as empresas estão aí achando, né, que está tudo bem, ela não consegue ver. É a mesma coisa com o professor está dando aula, ele não está sabendo que todos os alunos estão falando mal dele pelo WhatsApp, né? Então ele acha que está tudo bem. Só que as coisas estão acontecendo por trás, né? Hoje meu filho, por exemplo, tem na escola dele, quando ele vai assistir a primeira aula de um professor, ou ele vai escolher um professor, tem um site na internet com todos os professores de todas as universidades avaliados pelos alunos. O professor não sabe disso, né? Então, essa revolução que a gente está passando, ela vem de baixo, e as empresas, elas acham que tem o controle do mercado,
Só que elas não têm o controle do mercado. Então você vê que as cooperativas primeiro sofreram com os aplicativos, agora vem o Uber, né? O pessoal do turismo, que era corretor de turismo, apareceram os primeiros portais, e agora aparece o Airbnb, que a pessoa fica na casa do outro que não conhece o outro porque ganha estrelinha e pode avaliar. Então as coisas vão mudando, as empresas acham que estão no mundo em que é estável e o mundo está extremamente instável. Tudo passa pelas mudanças nas formas de comunicação somente ou há outras características de quem empreende e se utiliza desses novos canais de comunicação que devam ser seguidas para ter sucesso nesse mundo cada vez mais competitivo? Tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: a sociedade humana, a base da sociedade humana, essas tecnologias são as tecnologias responsáveis pelas trocas. Então, quando você surge um telefone, quando você surge um fax, você muda, de certa forma, o modelo de administração. Quando surge um e-mail, você muda, de certa forma, o modelo de administração. Então, existe uma relação entre comunicação e administração. A administração é feita a partir das ferramentas de comunicação e de trocas que você tem. É essa grande descoberta que a gente está passando, que a administração, ela não é uma coisa fixa, permanente, em que tem uma lógica, que tem uma coisa que sempre vai ser desse jeito que é. Ela é do jeito que é, em função das tecnologias que nós temos hoje, das trocas. No momento que eu mudo as tecnologias de troca, no momento que o consumidor passa a ter informação, como a gente tem hoje na internet, sobre todas as empresas, e sobre todos os políticos, sobre todos os governadores, sobre todos os prefeitos, as pessoas não querem mais aceitar determinadas coisas. Elas começam a ficar mais exigentes. Isso tem já uma mudança para as organizações, que estavam habituadas a trabalhar com um consumidor muito mais ingênuo. Isso é um aspecto. O segundo aspecto da mudança é a característica da chegada desses novos códigos, que pela primeira vez a gente pode avaliar à distância um profissional. Então, isso a gente não podia fazer no passado. Eu não podia sentar dentro de um táxi e avaliar com uma estrelinha aquele motorista que eu tinha no táxi. Eu não podia avaliar uma pessoa que eu ia ficar na casa da pessoa que ia alugar um apartamento. A pessoa que ia alugar o apartamento não podia avaliar a pessoa que alugou o apartamento. É uma coisa muito mais ágil do que aquela lista que é publicada todo ano pelo Procon, com aquele ranking das empresas que mais têm reclamações, e que talvez isso servisse de parâmetro. E a gente sempre soube por essa lista que bancos, empresas de telefonia, de TV a cabo eram campeãs de queixas. Agora, se com essa avaliação em tempo real, todo mundo é avaliado o tempo inteiro. Inclusive os políticos vão ganhar a estrelinha também. Ou perder. E perder. E a gente vai começar a entrar no movimento de política. A grande mudança que a gente tem na política no futuro é justamente essa. A uberização vai chegar na política também, né? Então o político que hoje, né, ele é eleito durante 4 anos e pronto, ele fica esperando mais 4 anos, isso vai acabar. No médio e longo prazo, a gente vai uberizar a política também. Então a gente vai dar estrelinha para os políticos que vão estar dentro de uma plataforma e ele estará político enquanto tiver estrelinha. Se ele não tiver estrelinha, ele vai sair. Aí vocês vão dizer, pô, isso é um sonho que você tem, etc. Tal. Não, não é um sonho. A minha análise é histórica. O que eu aprendi na história? Toda vez que você tem uma revolução de mídia descentralizadora, como a gente está vivendo hoje, fortes mudanças sociais acontecem. Qual foi a última que aconteceu? 1450, com a chegada da prensa. A partir de 1450, você teve a revolução, todas as revoluções liberais, o surgimento da república, o surgimento do capitalismo e o fim da escravidão. A difusão do conhecimento e, decorrente disso, toda essa transformação que você... Exatamente, só que é mais radical agora. Porque naquele momento a gente só teve a maior difusão do conhecimento. Agora, além da maior difusão do conhecimento, nós temos uma ferramenta de avaliação à distância que vai modificar a forma de organizar. Então, por exemplo, essa ideia do Uber, por exemplo, você colocar o gerente dentro do carro como consumidor, você está matando o gerente. Você está acabando com o gerente. Você está matando a gestão. As organizações novas, elas não têm mais gestão. E até seguindo essa sua lógica, Carlos, que nem, por exemplo, eu fico imaginando isso numa sala de aula, por exemplo, que você citou que isso já é um exemplo, já é uma realidade em algumas escolas. E como é que você acha que poderia se evitar, por exemplo, uma injustiça? Porque talvez um professor mais enérgico e tal, com determinada turma de alunos, às vezes
existe um complô, vamos dizer assim, olha, não, para derrubar um professor, tá? A gente escuta muito isso em times de futebol, né? Não, como é que seria essa forma para mediar e até evitar uma injustiça, né? Como é que seria esse meio de campo, né, para fazer essa avaliação? O consumidor, no caso, o aluno, teria poder total para tirar alguém, o professor? Como que seria isso na prática? Isso aí é o seguinte, a gente estaria entrando num outro departamento, e até algumas pessoas poderiam dizer a mesma coisa em relação ao motorista do Uber, por exemplo. A namorada dele brigou com ele, ela vai lá, pega o carro dele e dá estrelinhas negativas para ele sair da plataforma, digamos, né? Então, o que acontece? Esse algoritmo, ele é um algoritmo que tem que estar o tempo todo em discussão, o tempo todo em avaliação, em aperfeiçoamento, com o aprendizado de como evitar vandalismos e fraudes, né? Então, é bem diferente uma avaliação de eu dizer assim, existe um carro que está com o amortecedor quebrado e existe um professor que está com problema. Então, a primeira avaliação que você pode fazer com o professor, independente se ele é enérgico ou não, é o seguinte: ele está indo à aula ou não? Então, a primeira questão que tem que ser colocada é o seguinte: ele está indo à aula? Né? Ele está chegando no horário? Algo bem objetivo. Uma coisa mais objetiva. E depois a gente iria caminhando para um segundo momento para coisas mais subjetivas. Então eu, por exemplo, na minha proposta de trabalho, quando eu me proponho a uberizar uma organização, uberizar uma prefeitura, uberizar um posto de saúde, uberizar uma escola, não é assim, agora vai chegar uma pessoa, vai pegar todas as escolas do município e vai uberizar. Não é assim que funciona. Tem que fazer o quê? Escolher uma escola, escolher uma linha de ônibus, escolher um determinado tipo de coisa, fazer uma experiência, analisar, fazer um seminário, discutir aquele seminário, ver como é que vai fazer. Agora vamos passar para 3 escolas, agora como é que funcionou, o que está ruim, o que está bom. É mais ou menos parecido com a implantação das urnas eletrônicas, né? Se a gente tivesse implantado as urnas eletrônicas de uma vez só, a gente teria uma grande crise, porque você teve um período de aprendizado. Agora já tem as urnas eletrônicas que são votos com dedo, com a digital, que já não é mais nem você passando, quer dizer, já reduz. Então, eles pegaram e colocaram o voto digital com dedo em poucas urnas. Então a gente não pode aumentar, a gente não pode implantar isso massivamente, porque é uma mudança cultural muito grande. E isso eu acho que a gente tem que fazer paulatinamente. Continuamos daqui a pouco com a entrevista com Carlos Nepomuceno, doutor em Ciência da Informação, que fala sobre uberização de empresas. Agora, 8h25, o Entre Linhas tem apoio cultural de Audi Center Santos. Mudanças rápidas. Com esses motores, velocidade é o que não vai faltar. Audi Safe Plan. Meio minuto. Para você relaxar a garganta. Audi A3 Sedan Flex com motor turbo de 150 cavalos e design arrojado com taxa zero e primeira revisão grátis. Novo Audi Q3 2017. O SUV premium mais vendido da categoria. Também com taxa zero e primeira revisão grátis. Mais bônus no seu seminovo. Audi Safe Plan. Aproveite esta oportunidade. 10 segundos. Use sua faixa. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340, Vila Matias, Santos. Telefone 3877-2834. 92.5 Santos FM. 8h26, de volta ao programa Entre Linhas na Santos FM, o canal da cidade, também em santosfm.com.br. Hoje recebendo o doutor em Ciência da Informação, Carlos Nepomuceno. Começa a se dissipar aquele frio terrível que a gente vinha sentindo nos últimos dias. Isso também não só por sensação térmica, mas de acordo com a previsão da meteorologia. Ontem, a mínima do ano, de 5,1 graus, foi registrada aqui na Baixada Santista. Hoje, segundo a base aérea de Santos, o mais baixo que houve foi 7,9 graus. Um alívio, perto dos outros dias, com sol em toda a região, e até uma brincadeira que circula em correntes de WhatsApp, em forma de comunicado oficial com um brasão de um governo de estado, dizendo que o governo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as baixas temperaturas dos últimos dias, decreta que o banho passa a ser facultativo. Que maldade! Não deve ser facultativo não, pelo bem olfativo da humanidade. 8h27, brincadeiras à parte, voltando a este tema sério, que são as mudanças da relação entre empresas ou prestadores de serviços e clientes, a este tema debatido por Carlos Nepomuceno e teorizado, posto em teoria, já objeto de vários livros, que é essa modernização na relação. E o Sandro mencionava justamente isso, como intermediar
essa avaliação que é feita diretamente pelo cliente, aquele que lhe presta um serviço. Os órgãos de defesa do consumidor, na sua avaliação, permanecerão importantes ou, à medida que esses instrumentos de avaliação forem aperfeiçoados, órgãos de defesa do consumidor se tornariam dispensáveis? Bom, a gente tem uma intermediação também dos órgãos de defesa do consumidor. Eu acho que tem duas coisas aí. A primeira, que nós estamos à beira de um processo muito forte de descentralização. Descentralização do Estado, descentralização das organizações, descentralização econômica e descentralização política. Então, uma revolução de mídia aumenta o empoderamento das pessoas e as pessoas se sentem confortáveis em começar a exigir mais poder de tomada de decisão. Então, isso é uma característica. Os órgãos de defesa do consumidor, você vai vendo que naturalmente eles estão migrando para sites na internet. A pessoa vai comprar qualquer coisa, vai lá no Reclame Aqui para ver se tem algum tipo de manifestação. E quem que colocou as informações no Reclame Aqui? Os consumidores, né? Então, o que tem que vir junto desse processo? Tem que vir junto com esse processo a livre concorrência. O Brasil é um país muito amarrado em termos de concorrência, né? A privatização que nós tivemos foi uma privatização. Tudo bem, reduziu o Estado, que tem que reduzir muito mais do que foi reduzido, mas quando criamos as empresas de telefonia, de aviação, né, empresas de planos de saúde, etc., mesmo as universidades privadas, elas são extremamente controladas pelos órgãos de governo, né? Quem tem que dizer se aquilo está funcionando ou não é o consumidor. O consumidor tem que votar com seu cartão de crédito. Então você tem que ter, quanto mais empresas você tiver competindo, né, quanto mais você tiver uma desregulação, mais o consumidor vai poder escolher as suas preferências. Então, o voto do consumidor é o cartão de crédito. Se ele tiver 5, 6 empresas de aviação, se ele tiver quanto mais empresas de telefonia que ele puder ter, a empresa de telefonia, junto com a outra empresa de telefonia, vai resolver o problema. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu não sei se aqui em São Paulo está valendo essa promoção, a EasyTaxi está oferecendo 30% de desconto se você pega um táxi do EasyTaxi. Aonde a gente já se viu isso? Um taxista oferecer 30% de desconto no táxi. Por que eles estão fazendo isso? Uber. Se não tivesse Uber, você ia entrar no táxi, o cara ia dizer para você, meu irmão, a bandeirada é essa e acabou, agora tem 30% de desconto. Então você tem que ter a livre concorrência. Então, o grande salto de qualidade em defesa do consumidor é a livre concorrência. Porque o consumidor, com o seu cartão de crédito, com a força do seu cartão de crédito, ele pode comprar aonde ele quiser. Esse é um fato interessante, professor, porque agora aqui em Santos a gente tem essa polêmica já há alguns meses em relação ao Uber. E eu me recordo que há um ano a gente estava numa discussão muito forte aqui na cidade por causa dos food trucks, né? Porque existia uma gritaria geral dos comerciantes locais falando, olha, que isso era concorrência desleal. Por outro lado, isso caía no gosto da população, né? Esse você acha que é um caminho sem volta? E o fato, por exemplo, aqui de Santos, que ela proibiu o Uber sem fazer uma discussão, sem a prefeitura regulamentar ao invés de proibir, isso também não é ruim tomar essa atitude drástica, que a princípio não tem efeito nenhum. Até hoje de manhã estava conversando com um amigo meu e falou, Sandro, hoje tem 5 Ubers aqui em Santos já circulando. De manhã cedo eram 3 a hora que a gente começou a conversar. Aí o sol foi saindo, já tinham 5, né? Esse é um caminho sem volta? Eu acho que é um caminho sem volta, e o que acontece é o seguinte, aí nós temos um problema de política. O que acontece? Hoje existe uma tensão política no país, e um pouco no mundo, que existe o seguinte, tem partidos que se dizem em defesa do trabalhador. Então tem vários partidos que você não pode mexer com os interesses dos trabalhadores, que os interesses dos trabalhadores são sagrados, que os trabalhadores não podem mexer com os... Como se os trabalhadores que eles estão falando fossem todos os trabalhadores, né? E tem muita gente no Brasil, talvez a grande maioria, não tem nem carteira assinada. Então esse pessoal não está sendo protegido por nenhum partido. É aquele cara que não tem carteira assinada. E tem outros partidos que o pessoal diz, esse partido só defende os interesses dos empresários, etc. Agora, quais são os partidos no Brasil que defendem o consumidor? Quais são os partidos que defendem o consumidor? Um consumidor no sentido assim, não que leis em defesa do consumidor, não, o consumidor no sentido seguinte, olha, vamos chegar aqui em Santos e dizer o seguinte, o que é melhor para o consumidor? É ter Uber ou não ter Uber? Né? Quer dizer, quando você diz que vai ter Uber, o cara vai dizer, você está proibindo que o motorista de táxi entre no Uber? O comerciante, você está proibindo um comerciante de criar ele o food truck? Ele não pode criar o seu trailer
Você não está dizendo que ele não pode criar. A oportunidade para ele também trabalhar, ele pode trabalhar. Só o que acontece? As pessoas têm uma dificuldade de se adaptar às mudanças e não quer que as mudanças aconteçam. A pergunta é, essa mudança que vai acontecer é pior para o consumidor? Então fica uma luta corporativa, né? Seja em função dos empresários, seja em função dos pseudo-trabalhadores, que seriam os taxistas, né? Mas a pergunta é, o que é interessante para o consumidor, que é a maioria? E o próprio trabalhador, que, entre aspas, digamos, que está sendo prejudicado, ele poderia se adaptar, como está acontecendo no Rio. Lá no Rio já aconteceu, não sei se em São Paulo está acontecendo, você chama o táxi, aparece um taxista. Ué, mas eu estou chamando um Uber, aí o cara diz, olha, de vez em quando eu estou no Uber também. Então, o que eu acho, você vai ver, se você pegar o que o taxista paga para a prefeitura, é um absurdo. E o taxista reclama. Então por que ele não reclama da prefeitura? Ele tem que então dizer assim, então eu vou adotar o Uber para questionar a prefeitura, que cobra dele uma série de coisas, tem uma regra gigantesca que ao longo do tempo foi criando, ele vai aumentando o preço dele, e quem que paga o preço de tudo isso? Acaba sendo o consumidor, que vai passar para a tarifa, porque o cara não vai trabalhar de graça. Então, quando todos os impostos são cobrados, seja do trabalhador, seja do empresário, quem que vai pagar no final das contas tudo? Ninguém trabalha de graça, nem o empresário, nem o trabalhador. Quem que acaba pagando? O consumidor. É possível que esse modelo de negócio seja realmente rentável para todo mundo que, bem qualificado, bem avaliado, presta algum tipo de serviço? Falamos muito em táxis, mas há também comida, vestuário, educação. Essa relação direta entre consumidor e aquele que presta o serviço, ela pode mesmo garantir a sobrevivência daqueles que se dispõem a estar assim tão abertos à avaliação do público? Eu acho que a gente entra com um processo muito grande de mérito, que a gente perdeu, né? Hoje, o que garante um mercado saudável? Que o consumidor, que é o maior interessado, vote, e ele vote no mérito. Então ele diz assim, eu vou no restaurante da Dona Maria e não vou no restaurante da Dona Joana. Por quê? Porque ele está indo no restaurante da Dona Maria? Por algum motivo, né, de mérito. Então, o que a gente tem que resgatar hoje é o mérito do mercado. E o que acontece hoje? Há pouco mérito no mercado. As pessoas controlam o mercado, as pessoas conseguem monopólios, as pessoas conseguem favorecimentos e conseguem pouco batalhar a partir do mérito. Então, o que acontece? Se você pegar o Mercado Livre hoje, que acabou com os classificados de jornal, por exemplo, né, você vai comprar uma bateria de um cara do Piauí e você olha as estrelinhas dele e fala, pô, esse cara aqui entregou, já vendeu 500 baterias e ele tem uma taxa de 499 avaliações positivas. Pode comprar com ele com tranquilidade. Talvez você possa comprar com mais tranquilidade com ele, talvez o que da loja da esquina, que você não sabe se aquele cara da loja da esquina está sendo bem avaliado. Porque você não sabe se aquele cara, né? Porque ele tem uma loja, mas ele está sendo bem avaliado, ele vai te entregar, ele vai resolver o teu problema. Então, o que a gente vai começar a ver é o seguinte, tudo tem que ter avaliação. Você começar a imaginar, mesmo nas lojas, mesmo nas coisas, você ter estrelinha quando você entra na loja. Essa loja é bem avaliada, né? E você ter o vendedor também bem avaliado. As pessoas vão ser bem avaliadas. Então, o que a gente está precisando hoje? É um dado fundamental. O Brasil, em 1900, tinha 30 milhões de pessoas. Hoje nós somos 200 milhões. O mundo, em 1800, tinha 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Esse é o motivo das grandes mudanças. Por que a gente está tendo uma revolução digital? Porque a gente aumentou muito o tamanho da população. Aumentar o tamanho da população, só tem duas coisas que você pode fazer. Ou você centraliza e tira o poder das pessoas, como a gente fez no século passado, ou você descentraliza e aumenta o poder das pessoas. Então, no século passado, a gente não tinha tecnologia para descentralizar. Quando a gente tem tecnologia para descentralizar, a gente vai descentralizar. Aí a pessoa vai dizer, Nepomuceno, isso é uma proposta política que você tem, que você está querendo colocar. Não, eu não vejo dessa maneira. Eu não estou analisando como uma proposta política. Eu estou dizendo para as pessoas o seguinte, o que eu estudei no passado é o seguinte, depois que você tem uma revolução de mídia e você aumenta a população, na sequência você tem um movimento de descentralização para lidar com esse aumento de complexidade. Só existe essa possibilidade. O centro fica incapaz, o gestor fica incapaz de tomar as decisões que consigam resolver os problemas das pessoas. E aí você começa, então, a ter a demanda, a necessidade da descentralização. Carlos, uma coisa que me chamou bastante atenção, que você falou da uberização na política, né? E ontem um amigo me mandou um artigo falando o seguinte, que dos 100
assuntos mais compartilhados no Facebook, acho que foi da última semana, se não me engano, 72 eram de noticiários referentes a aspectos da política aqui no Brasil, né? E uma coisa curiosa é que, assim, quem atraiu o maior número de acessos não era nem os veículos jornalísticos, mas sim essas páginas de alguns movimentos, como Brasil Livre, ou Vem Pra Rua e tal, mas com uma característica. Eles, além de não noticiarem o fato, eles davam uma versão talvez mais enviesada ou com uma espécie de pregando para convertidos. Isso, até que ponto que isso acaba atrapalhando até mesmo uma avaliação isenta do trabalho do político, dos partidos, enfim. Isso é importante, a gente ter esse acompanhamento quanto cidadão, né, ter esse monitoramento do trabalho que vem sendo feito pela classe política. Bom, a gente teve no Brasil, o Brasil está vivendo, talvez assim, está liderando, né, um movimento na América Latina de mudança, né, puxando toda a América Latina com uma mudança muito radical, né, de movimentos de rua, de massa, não partidários, não ligados a determinados segmentos, né, surgindo novos grupos, né, que é esse que você está falando, Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre e outros que surgiram, né, descentralizando. Se você vai numa manifestação dessa, eu fui em todas que tiveram contra o impeachment, você vai ver o seguinte: primeiro, cada um leva o seu cartaz, parece um bloco de carnaval, não é escola de samba, como era antigamente. Se você vai nessa manifestação que teve do PT aqui em São Paulo, é uma manifestação o quê? Tem um carro de som centralizado, tem um partido lá que está convocando, etc. Papá. É uma voz central que dissemina. O que é essas manifestações que a gente viu aí a favor do impeachment? É um bloco. Cada um leva o seu cartaz, tem vários carros de som, que cada carro de som representa uma linha mais ou menos de pensamento, é uma diversidade muito maior, e as pessoas têm mais ou menos algumas bandeiras parecidas. Esse é o movimento novo que a gente está vivendo. Está entendendo? Mas mesmo assim se acusa alguns desses movimentos de terem recebido apoio logístico e financeiro de partidos políticos. É dessa isenção que se está tentando falar. Até que ponto, de fato, é uma iniciativa, é legítima, lógico, mas despida de filiações partidárias a determinados políticos, sejam governistas ou de oposição? Não, olha só, a aproximação entre os movimentos do impeachment com os partidos e continua sendo necessária porque a gente continua vivendo, as decisões acabam sendo no Congresso. A gente não mudou o país de uma hora para outra. Então, ainda não se uberizou o Congresso. Não se uberizou o Congresso. Então, quando você vai decidir o impeachment, quem vai tomar a decisão são os deputados. Aqui, por exemplo, se vai discutir, por exemplo, a volta da liberação do Uber, você vai discutir isso na Câmara dos Vereadores. Então, alguma relação tem que haver. Então, dizer, esses movimentos se relacionam com os partidos, etc. Mas se você for ver o histórico dos movimentos, começando com 2013, que foi a primeira grande manifestação, e todas as manifestações do impeachment, os partidos entraram na última hora, depois que já tinham 3 milhões de pessoas fazendo manifestação. E foram vaiados. Então, quer dizer, a gente afirmar que foram os partidos que estavam por trás dessas manifestações não conseguir entender o que está acontecendo, né? E se os partidos acharem, e esses partidos que, digamos, e alguns acham isso, que vão conseguir controlar esse movimento, não vão conseguir. Isto é um movimento que é apenas um primeiro passo de uma coisa muito maior que vai vir, né, em relação à descentralização política. E essa descentralização política vai levar a gente para uma reforma, não é uma reforma política que as pessoas estão falando, do modelo atual do Congresso, do jeito que ele está hoje. Nós vamos caminhar para uma mudança qualitativa, porque as pessoas não vão aceitar mais determinadas coisas que elas aceitavam antes. Por que elas não vão aceitar? Porque elas estão, primeiro, empoderadas de mídia. Segundo, um fortalecimento muito grande de troca. As pessoas eram muito isoladas na mídia de massa. As pessoas se sentiam muito solitárias. As pessoas hoje estão muito integradas. E, além disso, as pessoas marcam uma reunião, marcam uma manifestação, e você consegue botar milhões de pessoas na rua. E isso, independente dos partidos, dos políticos, etc. Então, essa mudança é uma mudança que a gente está vivendo, é uma mudança que apenas as pessoas, a mudança que a gente já viu, agora tem aí o Temer assumiu, agora a gente já tirou a Dilma e as coisas acabaram. Não, as coisas estão ainda no início, nós estamos começando a mudança. Quem acha que a gente fechou o ciclo e já acabou, todo mundo vai para casa, não está entendendo o que está acontecendo. E até mesmo diante dessa nova realidade, você ter uma pessoa que interaja mais com a sociedade, até por meio da internet, né, das redes sociais, o senhor
tem algum modelo hoje, talvez alguma administração municipal, algum político em si que o senhor acha que, olha, que já despertou para essa nova realidade? A gente veio aqui a Santos, quer dizer, uma das ideias é criar um polo de difusão e disseminação dessa cultura que a gente está chamando de administração 3.0. Hoje à noite eu vou fazer essa palestra na universidade. A ideia dessa palestra é a gente começar uma discussão sobre: será que Santos não poderia criar um núcleo de discussão sobre isso, fazer determinadas experiências? E por que eu estou indo na universidade? Estou querendo conversar com os jovens administradores, para daqui a 3, 4 anos, eles começarem a sair da universidade já formados para esse novo tipo de projeto. Então, a prefeitura, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei na prefeitura do Rio. Olha a situação real, concreta. O Rio de Janeiro tem hoje 7 mil ônibus. 40 fiscais para fiscalizar 7 mil ônibus. Como é que eles vão fazer isso? Qual é a saída que você tem? Coloca um aplicativo na mão das pessoas. E no momento que eles avaliam o ônibus, aquele ônibus sai da frota, aquele motorista sai da frota, aquele motorista que está furando o sinal, ele para de dirigir. Então você começa a dar soluções concretas e reais para problemas que não têm solução no modelo atual de administração. E aí um jovem sai da universidade, chega um prefeito para ele e diz: olha, eu estou com esse problema aqui, 7 mil hoje, 40 fiscal. Ele fala: então vamos botar mais fiscais. Aí aumenta para 400 fiscais, aí a prefeitura chega ali a 5 anos, diz assim: olha, não tem condição de pagar ninguém, porque acabou o dinheiro da prefeitura. Ah, mas por que acabou o dinheiro? Porque a pessoa está criando, aumentando o funcionário e está cada vez com serviços piores. Mas é o seguinte, vamos acabar com os ônibus, todo mundo vira fiscal e não tem mais problema nenhum. O mais próximo que eu me lembro desse tipo de avaliação em grandes lojas de departamentos, por exemplo, é um totem que fica na saída das lojas em que você aperta um de 3 botões: insatisfeito, satisfeito ou muito satisfeito. Parece que é a única forma de controle da avaliação de clientes em grandes corporações. Não passa muito disso. E é uma resistência, inclusive, até essa avaliação. Tem muita gente que tem medo desse tipo de análise por parte do cliente, prefere se fechar realmente aquilo que é tradicional. Eu tenho serviço, você não quer, que procure outro. Perigoso isso. Você, por exemplo, se você pegar um voo da Gol, pegando mais ou menos essa cultura, quando você termina do voo, você recebe um SMS, e eu vi a palestra dele num evento de turismo, você recebe um SMS para avaliar a tripulação. Se a tripulação tiver uma nota constante num determinado número, vai mudar o variável que ela recebe no final do mês. Então, o que você tem que fazer? Qual é o grande salto de qualidade que a gente tem que ter? Quanto mais poder você der para o consumidor, quanto mais o consumidor puder avaliar de baixo para cima, né, você vai fazer. Existe uma discussão, por exemplo, sobre educação, que é uma discussão meio polêmica, mas é o que eu acho que merece a gente conversar. Então, o que acontece? Hoje a gente fala em escola estatal. Saiu até uma avaliação, essa semana, um vídeo no YouTube de um deputado do Rio Grande do Sul, que ele colocou o seguinte: o Rio Grande do Sul gasta por mês, para cada aluno, R$600. Então é uma frota de gente que trabalha, que faz greve, que está ali, todo mundo diz que a escola tem que ser estatal, porque tem que ser estatal. Aí ele falou o seguinte: se eu desse R$600 na mão do cidadão, para ele escolher aonde o filho dele vai estudar, será que não seria muito melhor do que eu montar todo um aparato burocrático que eu coloco as pessoas, que eu não posso avaliar? E, por exemplo, quando você pega uma pessoa que vai para uma escola, um pai de um aluno, ele não gosta da escola, vamos supor, estatal, que ele botou o filho dele. Ele não gostou da escola. O que ele pode fazer? Ele não tem outra escola. Agora, se ele tiver um voucher, no bairro dele tem 5 escolas privadas, ele vai dizer: olha, vou botar aqui. Não gostou dessa escola? Vai para a segunda escola, vai para a terceira escola. Então o que você vai criar? Você vai criar uma fiscalização de baixo para cima daquele cara que tem o voucher, que ele vai ter poder de escolher a escola e a escola vai ter que melhorar. Aí você vai lá: e os coitados dos professores que vão ser mandados embora, etc. Não, esses professores podem criar as escolas para trabalhar. E todas as vezes que eles reclamam que a escola não funciona, aí você diz para ele: meu irmão, cria a escola que você acha que funciona bem para você. Monta o modelo de escola que você acha melhor. Prova que você tem uma boa escola e você vai fazer a escola que você quiser. O que você está fazendo com isso? Você está descentralizando, você está empoderando as pessoas, você está fazendo com que o pai participe da escolha da escola e que o pai diga: eu não vou mais trabalhar, não vou botar meu filho nessa escola, agora está frio, mas vamos supor no calor aqui em Santos, o cara vai dizer: não tem ar-condicionado na sua escola, então eu vou botar na outra que já tem ar-condicionado. Aí o diretor vai correr: não, eu vou botar ar-condicionado para você. Aí, hoje em dia, o que acontece? Não, é o contrário.
tem lá o secretário de educação, que tem o diretor de educação, tem o secretário de educação, não sei o que, porque não sei o que, papá. Quando você vai chegar o dinheiro que fica para o aluno, de repente você está investindo 50, 60 reais no aluno, em vez de você estar investindo 600. Ou seja, a gente está gastando uma fortuna, tem uma intermediação gigantesca no final do processo e todo mundo diz que não tem maneira de fazer diferente. Tem maneira de fazer diferente. Aí você vai dizer, vamos fazer de uma hora para outra? Não. A gente podia fazer uma experiência numa cidade ou num bairro e ver o seguinte, vamos dar um voucher nesse bairro e vamos ver se vai melhorar ou não a situação. E aí a gente faz uma avaliação e vai melhorando e vai criando um negócio, né? Eu acho que são maneiras novas de pensar o problema. Mesma coisa na área de saúde. Você poderia dar um voucher para a pessoa e ela escolher o posto de saúde que ela quiser e não ter um posto de saúde oficial que você vai colocar. E aí tem todo aquele problema de administração, da corrupção, de não sei do que e não sei o que lá. Sem falar nessas constantes greves, que os caras acabam ficando corporativistas. Querendo ou não, fica corporativista, né? Então o cara começa a exigir, ele quer trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Quem é que vai pagar por isso? É o governo que vai pagar? Não, quem vai pagar por isso é o consumidor. A impressão que dá é de que vai ser necessário investir muito em polícia, porque por esse meio, talvez pela descentralização, digamos, de serviços de saúde, em que o poder público tem o poder para investigar supostos erros médicos, falta de vacinas em campanhas generalizadas, se não houvesse talvez esse tipo de centralização desses serviços, poderia sim se tornar tudo isso talvez caso de polícia ou de justiça. Não pode haver o risco de se aliviar um setor e sobrecarregar outro por esse sistema em determinadas áreas vitais para as pessoas? É ao contrário, o que você vê é o seguinte, hoje você tem um gasto enorme em uma série de coisas na sociedade, você tem um gasto enorme em uma série de coisas e um gasto menor em outros. Por exemplo, a justiça, por exemplo, ela regula casamentos. Não deveria regular casamentos. Você quer casar com ele, vai no cartório e casa. Eu não. Tudo bem. Você quer casar com ela, quer casar com outra pessoa, você vai no cartório e casa. Não tem que passar pela justiça. Depois que você quiser separar, você vai num advogado e separa. Você arranja lá uma espécie de arbitragem de advogados que regulam esse problema. Então você já vai reduzir um tamanho enorme da justiça. O que a justiça tem que se dedicar? A crimes à vida, contra a vida. Mesma coisa a polícia. Então o que você tem que... O Estado ele tem que tomar conta de poucas coisas e muito bem. Então ele tem que tomar conta, né, dos crimes que são crimes de morte, crimes de assassinato, crimes de estupro, etc. Papá. Tem que ter uma polícia focada nisso, voltada para esse tipo de coisa. E aí você estava falando, né? Talvez na área de saúde, o que você tem que ter objetivamente no governo federal são campanhas, essas campanhas que são campanhas de educação, contra epidemias, etc. Mas esse dia a dia que você pode fazer com que as pessoas possam colocar, você ganharia muito se, em vez de você criar essas intermediações todas, você colocasse dinheiro na mão das pessoas. Você teria menos impostos e mais resultados. E a coisa mais importante que eu vejo nesse modelo não é nem nada disso. É o que é? Você tem que empoderar o cidadão. Hoje, quando ele recebe, o cidadão normal vai para um posto de saúde, ele vai para uma escola, ele vai lá como se ele fosse um pedinte. Ele vai lá como se ele fosse uma pessoa que está pedindo, como se ele não tivesse pago por aquilo. Ele não é um cliente. Ele não se sente cliente ali. Ele vai ali assim, quase que pedindo, e o cara trata ele como se ele fosse uma pessoa que ele está fazendo um favor. Ele está fazendo um favor para a pessoa. Não é um favor, ele já pagou pelo aquele serviço. Então, quando ele tiver o voucher na mão dele, ele teria a possibilidade de dizer, eu sou o cara que está pagando. Eu tenho o poder de dizer para você se você vai continuar recebendo ou não. E isso vai empoderar a população, e é isso que de baixo para cima vai criar a fiscalização que a gente está precisando. Carlos Nepomuceno, uma última questão. Além da palestra para estudantes da Unisanta hoje à noite, Universidade de Santa Cecília, há também encontro com empresários ao 12:30 no Rotary Club Santos Porto, que fica aqui no Gonzaga. Os empresários, de modo geral, para os quais você tem falado, estão receptivos a essas ideias ou se encontra ainda muita resistência de quem tem negócios tradicionais e teme uma transformação muito radical daquilo que vem fazendo? Não estão preparados. Não é normal o que a gente está passando. É isso que eu chamo a atenção deles. A pessoa vai chegar e dizer assim, Nepomuceno, isso que você está falando não faz nenhum sentido. Eu falo, olha, se eu estivesse falando isso há 10 anos atrás, realmente não faria nenhum sentido. E às vezes as pessoas falam assim, você está falando é muito radical. Não, radical é a mudança que a gente está passando. Eu estou tentando ser compatível com a mudança, que é diferente.
né? E o que acontece é que as empresas, elas não estão compatíveis com a mudança. Elas acham que o mundo vai continuar, que ela vai passar, o pai vai passar a empresa para o filho dele, e o filho dele vai passar a empresa para o neto, como foi o avô dele, como foi o bisavô dele. E isso não vai acontecer. Nós estamos vivendo uma ruptura, uma guinada civilizacional. As empresas atuais, elas vão passar por uma transformação muito grande. Já estão passando. As empresas estão perdendo valor. Se você pegar as grandes empresas, pega, por exemplo, o caso da TV Globo, depois surgiu o Google, depois surgiu o YouTube, é uma perda de valor radical. Quantos jovens hoje assistem televisão? Quantas pessoas hoje, quantos jovens hoje consomem nos classificados de jornal? Né? Quantos jovens hoje já estão usando essas ferramentas de vizinho empresta dinheiro, vizinho aluga quarto para vizinho? Vai começar a surgir, como já está surgindo lá fora, vizinho empresta dinheiro para vizinho. Por que eu vou pegar 10% no banco se eu posso pegar com você a 2% e se eu estivesse empregando eu poderia, se eu estivesse aplicando eu teria 1%? Eu vou pegar 2%, você vai ter estrelinha, você vai ter pagamento, eu vou pegar mais barato com você. Os bancos já estão começando a se preocupar com isso. Então a gente está entrando num momento, a gente está no início de uma revolução, numa guinada, que vai mudar tudo. Então se os empresários, não, eu acho que tudo vai continuar igual, tudo bem. A única coisa que eu falo para eles é o seguinte: olha, tem duas formas de fazer. Cria um laboratório, tenta experimentar o modelo de uberização. Mas eu não quero. Qual é a outra saída? Vai para a igreja e fica rezando. Fica rezando, reza forte, reza o Ave Maria, 2 Pai Nosso, e fica rezando para um garoto maluco numa garagem não aparecer com um produto, um serviço que acabe radicalmente com o seu negócio. Aí você vai poder avaliar, né, o que está acontecendo. 8h53, Carlos Nepomuceno, jornalista, consultor e doutor em ciência da informação, falando sobre uberização de empresas, um conceito recente que ele desenvolve e sobre o qual ministra palestras hoje no Rotary Clube Santos Porto, na hora do almoço e mais tarde na Universidade Santa Cecília. Muito obrigado pela presença aqui no Entre Linhas e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Sandro Tadeu, jornalista, repórter do Caderno de Cidades do Jornal A Tribuna, mais uma vez obrigado e até terça que vem. Obrigado, Rafael. Um grande abraço a todos os ouvintes. Uma boa semana a todos. O Entre Linhas tem apoio cultural de Audi Center Santos. Eu, Rafael Mota, volto amanhã às 8h, logo depois do café da manhã com Flávio Santana, se Deus quiser.